Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol ainda não havia nascido quando abri os olhos pela última vez naquela madrugada. Não que tivesse dormido direito. Fazia anos que o sono chegava aos pedaços, como chuva de verão no cerrado. Me levantei da cama de solteiro que dividia com fantasmas e caminhei até a janela da cozinha. Lá fora, a fazenda se estendia como uma cicatriz na terra vermelha do Tocantins, toda ela carregando o peso de um silêncio que há muito deixara de ser paz. Eram 6 da manhã, quando pisei no chão de barro batido da varanda. O vento sussurrava entre as folhas secas do pequizeiro, carregando o cheiro familiar de capim queimado e terra sedenta. Minha respiração formava uma névoa pequena no ar frio da madrugada, e por um instante me permiti sentir o que sempre evitava: a solidão que morava dentro do peito como um bicho ferido. A fazenda tinha 200 alqueires de terra boa, mas parecia maior que o mundo quando se vive sozinho. Galpões de madeira velha rangiam com o vento. Porteiras de arame farpado se abriam para pastos onde o gado pastava em silêncio, como se respeitasse meu luto. Fazia 3 anos que Maria havia partido. Câncer levou ela devagar, dia após dia, até que só restou o eco da sua risada nos cantos da casa. Meus pais tinham se ido no ano seguinte. Primeiro papai, depois mamãe, como se não conseguisse viver sem ele. E o João, meu menino de 10 anos, a febre tirou ele numa noite de inverno, quando eu estava na cidade vendendo gado. Agora era só eu, os bichos e o trabalho que insistia em continuar mesmo quando o coração parava. Calcei as botas de couro gastas pelo tempo e caminhei até o curral. Os cavalos relincharam baixinho quando me viram. Pingo, a égua alazã que Maria tanto gostava, e Trovão, o cavalo preto que meu pai me deu quando completei 15 anos. Eles sentiam minha tristeza, eu sabia. Bichos têm essa sensibilidade que gente grande perde pelo caminho. O café estava forte demais, como sempre ficava quando eu fazia. Maria sabia o ponto certo: 2 colheres, não 3. Bebi mesmo assim, sentindo o amargor descer pela garganta. Lá fora, as cigarras começavam seu canto matinal e o horizonte se pintava de rosa. Era bonito, mas a beleza doía quando não se tem com quem dividir. Peguei o facão e fui para a cerca dos fundos. Tinha um trecho que precisava ser consertado há semanas, mas eu vinha adiando. O trabalho era a única coisa que me mantinha de pé, mas também era cruel. Me lembrava que a vida continuava mesmo quando parecia que tinha parado. As mãos tremeram quando enfiei o primeiro mourão na terra. Não de frio, mas de algo que não sabia nomear. Uma mistura de cansaço, saudade e medo de que aquela fosse minha vida para sempre. Acordar, trabalhar, dormir, sonhar com quem não voltava mais e recomeçar no dia seguinte. Foi quando ouvi um barulho vindo da direção do chiqueiro. Diferente dos grunhidos normais dos porcos, mais agudo, mais humano. Parei o que estava fazendo. O vento havia cessado e, por um momento, só existia aquele som estranho cortando o silêncio da manhã. Pensei em ignorar. Poderia ser um leitão doente ou um cachorro vadio que às vezes aparecia por ali. Mas algo no meu peito dizia que não. Larguei o facão e caminhei devagar até a casa. Peguei a espingarda velha que ficava atrás da porta, mais por precaução que por medo. Em 15 anos morando sozinho naquele fim de mundo, aprendi que era melhor estar preparado. O chiqueiro ficava a uns 50 metros da casa, escondido atrás do galinheiro. Era um lugar que eu evitava limpar direito. Os porcos se viravam sozinhos e eu só jogava os restos de comida uma vez por dia. Mas conforme me aproximava, o barulho ficava mais claro. Era choro, choro de gente. Meu coração disparou. Apertei a espingarda com mais força e contornei o galinheiro devagar, tentando não fazer barulho. O que vi me fez parar no meio do caminho, com a respiração presa no peito. Uma mulher
estava ajoelhada na lama do chiqueiro, comendo junto com os porcos. Não consegui me mexer por uns segundos longos. A espingarda escorregou das minhas mãos e encostou no chão com um ruído surdo. A mulher, ou melhor, a menina, porque não devia ter mais que 20 anos, estava de costas para mim, toda suja de barro, com cabelos desgrenhados grudados no rosto. Vestia roupas que um dia devem ter sido claras, mas agora eram só farrapos marrons da cor da terra molhada. Ela segurava um pedaço de milho que os porcos haviam deixado e levava à boca com as 2 mãos como uma criança faminta. Os bichos nem ligavam para ela. Era como se tivesse se tornado parte do lugar, invisível até para os animais. Meu estômago embrulhou, não de nojo, mas de uma dor que não sabia explicar. Era como olhar para mim mesmo naqueles primeiros meses, depois que perdi todo mundo. Sem dignidade, sem rumo, comendo as migalhas da vida. Dei um passo à frente. Um galho seco estralou debaixo da minha bota. Ela se virou. Os olhos eram grandes, assustados, molhados de lágrimas e lama. Por um instante, nos encaramos em silêncio. Ela esperando que eu a expulsasse. Eu tentando entender o que fazer com aquela dor que não era minha, mas que sentia no peito. Devagar, como se estivesse lidando com um bicho machucado, levantei as mãos para mostrar que não ia fazer mal. Ela encolheu o corpo pronta para fugir. Calma, sussurrei. Não vou te machucar. Minha voz saiu mais rouca que o normal. Fazia tempo que não falava com ninguém além dos animais. Ela não respondeu. Apenas me olhava, tremendo, com um pedaço de milho ainda na mão. Sem dizer mais nada, corri para dentro de casa. As mãos tremiam quando peguei um prato fundo na prateleira da cozinha. Coloquei arroz, feijão, um pedaço de carne seca que tinha sobrado do almoço do dia anterior e uma fatia grossa de pão caseiro. Peguei também um copo de água fresca do filtro. Quando voltei, ela estava no mesmo lugar, mas agora observava meus movimentos com atenção. Ajoelhei na lama ao lado dela e estendi o prato. "Ah, aqui!" disse baixinho. "Comida de verdade." Ela hesitou. Os olhos iam do prato para meu rosto, como se tentasse descobrir se aquilo era real ou algum tipo de armadilha. Devagar, esticou as mãos sujas e pegou o prato, segurando como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Começou a comer com as mãos, rápido demais, como quem tem medo que a comida desapareça. Lágrimas desciam pelo rosto sujo, mas ela não parava de mastigar. Quando terminou, bebeu a água toda de uma vez e me devolveu o copo com um olhar que misturava gratidão e vergonha. "Obrigada", murmurou. A voz era fina, quebrada. Fiquei olhando para ela por mais alguns segundos. Havia algo naquele rosto magro e sujo que me lembrava de mim mesmo, a marca de quem perdeu tudo e não sabe mais como se levantar. "Vem", falei me levantando. "Vai comer dentro de casa na mesa." Ela me olhou com desconfiança. "Na mesa", repeti, como gente. Devagar, ela se ergueu. Era mais magra do que tinha aparecido no chão. A roupa pendurava no corpo como pano no varal. Me seguiu até a casa, mantendo uma distância segura, como um gato vadio que aceita comida, mas não confia totalmente. Na cozinha, puxei a cadeira que Maria sempre usava. Ela se sentou na ponta, como se estivesse pronta para sair correndo. Preparei outro prato, maior, com mais comida. Dessa vez, peguei garfo e faca. "Come devagar", disse, colocando o prato na frente dela. "Lá que tem mais se quiser." Ela pegou o garfo com cuidado, como se não soubesse bem como usar. Começou a comer mais devagar dessa vez, mas ainda com fome. Eu fiquei de pé, encostado na pia, observando. Havia muito tempo que não via ninguém sentado naquela mesa. "Como você se chama?" perguntei depois que ela terminou. "Ana", respondeu baixinho, sem levantar os olhos do prato vazio. "Eu sou Joaquim." Fiz uma pausa. "Há quanto tempo você não come?" Ela pensou antes de responder. "Uns 3 dias, talvez 4. E antes disso, às vezes achava alguma coisa, frutas no mato, resto de comida no lixo da cidade." Meu peito apertou. "De onde você veio, Ana?" Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. "De lugar nenhum", disse. "Não tenho lugar nenhum."
A tarde caiu devagar enquanto Ana tomava banho no chuveiro pequeno dos fundos da casa. Eu havia separado roupas que foram da Maria. Uma calça jeans desbotada, uma blusa azul clara, uma sandália de couro que ficaria grande, mas serviria. Estava tudo guardado num baú que eu não abria há anos, cheirando a naftalina e lembrança. Quando ela saiu do banho, limpa, com os cabelos molhados penteados para trás, pude ver seu rosto de verdade pela primeira vez. Era bonita de um jeito simples, natural. Tinha olhos castanhos grandes e tristes, pele clara queimada de sol e uma fragilidade que despertava instinto protetor. A roupa ficou grande, ela disse, puxando a calça que escorregava da cintura magra. Amanhã a gente dá um jeito, respondi. Dona Conceição da venda tem máquina de costura, ela pode ajustar. Ana assentiu em silêncio. Havia uma timidez nela que ia além da situação. Parecia alguém que havia sido humilhada tantas vezes que perdeu o costume de ser tratada com dignidade. Preparei o jantar. Ovos mexidos, pão de queijo que eu mesmo fazia, café com leite. Comemos sem conversar muito. Eu não queria pressioná-la com perguntas e ela parecia perdida em pensamentos que preferiu guardar para si. Depois do jantar, preparei um quarto pequeno nos fundos da casa. Tinha sido depósito durante anos, mas serviria. Coloquei lençóis limpos na cama de solteiro, uma toalha no criado mudo velho, um travesseiro que havia sido do João. Pode dormir tranquila, disse quando mostrei o quarto. A porta tem tranca por dentro. Ela entrou e ficou parada no meio do cômodo, como se não acreditasse que aquele espaço era dela. Joaquim, disse baixinho. Que foi? Por que está me ajudando? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei alguns segundos pensando numa resposta que fizesse sentido. Porque você precisa, disse finalmente, e porque eu sei como é estar perdido. Ela assentiu devagar e fechou a porta. Ouvi o barulho da tranca sendo acionada e me senti aliviado. Pelo menos ela se sentia segura o suficiente para dormir. Voltei para meu quarto e fiquei muito tempo acordado, olhando o teto e pensando naquela tarde estranha. Pela primeira vez em 3 anos, havia outra pessoa na casa. Havia barulho de vida nos cômodos vazios, cheiro diferente no ar, uma presença que fazia o lugar parecer menos morto. No dia seguinte, Ana acordou antes de mim. Quando saí do quarto, ela estava na cozinha tentando fazer café. O fogão estava aceso, mas ela claramente não sabia as proporções certas. Deixa que eu faço, ofereci. Quero ajudar, ela disse, determinada. Não posso só ficar comendo sua comida sem fazer nada em troca. Não me deve nada, Ana. Devo sim, devo minha vida. Tinha uma firmeza nova na voz dela, diferente da fragilidade da noite anterior. Percebi que Ana era mais forte do que parecia. Tinha sido quebrada, mas não destruída. Ensinei ela a fazer café do jeito que gostava, mostrei onde ficavam as coisas na cozinha, expliquei a rotina da fazenda. Ela prestava atenção em tudo, fazendo perguntas inteligentes, memorização cada detalhe. Depois do café da manhã, fomos para o quintal. Ana ficou encantada com os animais, as galinhas ciscando no terreiro, os porcos no chiqueiro que agora estava limpo, os cavalos pastando no piquete próximo. Havia uma delicadeza nos movimentos dela ao lidar com os bichos, como se entendesse sua linguagem. Você sabe mexer com animais, observei. Minha avó tinha uma chácara pequena, ela explicou. Passei alguns verões lá quando era criança, antes dela morrer. Era a primeira vez que ela mencionava família voluntariamente. Não pressionei, mas guardei a informação. Ana se adaptou à rotina da fazenda com uma naturalidade que me surpreendeu. Ajudava a recolher ovos, dava milho para as galinhas, varria o terreiro. Fazia tudo em silêncio, como se tivesse medo de incomodar, mas eu gostava de sentir sua presença por perto. Uma semana depois que ela chegou, estava consertando o telhado do galpão quando a vi conversando com Pingo, a égua alazã. Ana oferecia capim para o animal e falava baixinho, como se estivesse contando segredos.
A égua, que era à risca com estranhos, deixava Ana passar a mão no focinho. Ela gostou de você, comentei quando desci da escada. Ela é mansa. Ana sorriu e foi a primeira vez que vi um sorriso verdadeiro no rosto dela. Lembra a égua da minha avó. Como era sua avó? Ana ficou alguns segundos em silêncio, passando a mão no pescoço de Pingo. Era a única pessoa que me amava de verdade, disse finalmente. Morreu quando eu tinha 12 anos. Foi quando tudo ficou difícil. Naquela noite, depois do jantar, Ana me contou sua história. Não tudo de uma vez. As palavras saíam devagar, pausadas, como quem tem medo de abrir feridas velhas. Estávamos na varanda. Ela na cadeira de balanço que foi da Maria, eu sentado no degrau da escada. O céu estava cheio de estrelas, daqueles céus que só o interior conhece, onde cada ponto de luz parece estar ao alcance da mão. Meus pais morreram quando eu tinha 12 anos. Começou, a voz baixa misturada ao barulho dos grilos. Acidente de carro na estrada. Chovendo, pneu careca, pai tentando desviar de um buraco. Parou para respirar fundo antes de continuar. Fui morar com meus tios, irmão do meu pai e a mulher dele. A princípio parecia que ia dar certo. Eles tinham uma casa boa na cidade, 2 filhos pequenos. Mas logo descobri que eu era só mais uma boca para alimentar que eles não queriam. Eu escutava em silêncio, deixando ela falar no ritmo dela. A tia Rosa nunca me quis por perto. Dizia que eu era peso, que eles já tinham problemas demais, sem precisar carregar órfão dos outros. Me fazia limpar a casa inteira, cuidar dos filhos deles, cozinhar, lavar roupa. As lágrimas começaram a escorrer devagar. Falava que eu não prestava para nada, que era ninguém, que devia ser grata pela comida que me davam. Minha mão se fechou num punho. Conhecia gente assim, que descontava a própria amargura em quem não podia se defender. E o tio? Perguntei, embora já imaginasse a resposta. Ana tremeu e demorou para falar. Ele era pior. Quando a tia não estava em casa, ficava me olhando de um jeito nojento. Sempre inventava desculpa para me tocar, para ficar perto demais. A voz ficou ainda mais baixa. Dizia que eu devia ser agradecida, que ele podia me botar para fora de casa na hora que quisesse. O sangue subiu na minha cabeça. Era mais revoltante que eu imaginava. Você contou para alguém? Para quem? A tia Rosa não acreditava em nada que eu falava. Dizia que eu era mentirosa, que inventava história para chamar atenção. Ana limpou as lágrimas com as costas da mão. E eu não tinha mais ninguém no mundo. E aí? Aguentei até não conseguir mais. Na semana passada ele tentou... A voz quebrou completamente. Tentou me forçar. Consegui empurrar ele, trancar no banheiro. Quando ele saiu para trabalhar no dia seguinte, peguei uma muda de roupa numa sacola e fugi. Para onde foi? Para lugar nenhum. Não conhecia ninguém. Não tinha dinheiro. Dormi na rodoviária 2 noites, mas o segurança me expulsou. Depois foi praça, casa abandonada, embaixo de viaduto. Ela olhou para as próprias mãos. Comia o que achava no lixo. Pedia esmola quando tinha coragem. Como chegou até aqui? Andando. Vi esta fazenda de longe e pensei que talvez tivesse algum trabalho. Ou pelo menos um lugar para dormir uma noite. Ana me olhou nos olhos. Nunca pensei que alguém fosse cuidar de mim. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Eu tentava imaginar uma menina de 20 anos, sozinha no mundo, sem ninguém para proteger, dormindo ao relento, comendo lixo. Lembrei do João na mesma idade, brincando no quintal desta mesma casa, seguro no amor da família. Ana, disse finalmente, você não está mais sozinha. Aqui vai ter comida, abrigo e um lugar para recomeçar. Pelo tempo que quiser. Ela me olhou surpresa, como se não acreditasse no que ouvia. Mas quero que você saiba uma coisa, continuei. Isso aqui é sua casa também agora. Não precisa ter medo de nada nem de ninguém. E não me deve nada. Estamos ajudando um ao outro. Como eu estou te ajudando? Me dando uma razão para acordar de manhã, me lembrando que ainda existe bondade no mundo, me fazendo lembrar como é bom cuidar de alguém. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, não sonhei com os mortos. Sonhei com vida. Os dias que se seguiram foram ganhando uma rotina gostosa.
Ana acordava cedo, antes de mim, e quando eu chegava na cozinha, ela já estava fazendo café, do jeito que eu havia ensinado. Tomávamos café em silêncio, mas era um silêncio confortável, de quem se entende sem precisar falar. Depois do café, eu ia cuidar do gado nos pastos mais distantes e Ana ficava perto de casa, organizando a horta que estava abandonada há anos. Tinha jeito para plantas. Logo, as mudas de tomate, alface e quiabo que Maria havia plantado começaram a brotar de novo, como se estivessem esperando mãos carinhosas para cuidar delas. À tarde, trabalhávamos juntos no que fosse preciso. Consertar cerca, limpar galpão, separar gado. Ana era mais forte do que parecia e aprendia rápido. Mas o mais bonito era ver como os animais reagiam a ela. Parecia que sentiam sua doçura. Até Trovão, que era arisco com todo mundo, deixava ela chegar perto. As noites eram o melhor momento. Depois do jantar, nos sentávamos na varanda e conversávamos sobre tudo e sobre nada. Ana ia se abrindo devagar, contando pedaços da infância, memórias da avó, sonhos que tinha guardado no fundo do coração. Sempre quis ter uma família, ela disse numa dessas noites. Uma família de verdade, que se ama e se cuida. Como seria essa família? Lhe perguntei. Não precisava ser rica nem grande, só presente. Marido e mulher que se respeitam, filhos brincando no quintal, mesa farta no domingo, todo mundo junto, sem briga, sem medo. Ela sorriu com os olhos distantes. Sonho bobo. Não é sonho bobo, é o sonho mais bonito que existe. Você teve isso? Uma família assim? Tive. Senti o peito apertar um pouco, mas era uma dor boa, de saudade que não machuca mais. Meus pais se amavam de verdade. A casa era sempre cheia de alegria. E depois, com Maria e João, eu tive minha própria família. Como era a Maria? Olhei para Ana, vendo curiosidade genuína nos olhos dela, sem sombra de ciúme ou desconforto. Percebi que podia falar sobre Maria sem dor, talvez pela primeira vez desde que ela morreu. Era pequena, mas cheia de energia. Ria alto, cantava enquanto cozinhava. Gostava de plantar flores, margaridas, rosas, crisântemos. Dizia que a fazenda ficava mais bonita com cor. Sorria ao lembrar. Tinha mania de conversar com os bichos como se fossem gente. Os cavalos adoravam ela. Deve ter sido uma boa esposa. Foi minha melhor amiga também. A gente se entendia sem falar. Olhei para Ana. Ela ia gostar de você. Ana corou e baixou os olhos. Por quê? Porque você tem coração bom e porque fez esta fazenda voltar a ter vida. Era verdade. Ana havia pintado a cerca da frente com tinta branca que achamos no galpão, plantado mudas de flores no canteiro abandonado, consertado a cortina rasgada da cozinha. Pequenos gestos que faziam toda a diferença. A casa não era mais um túmulo, era um lar de novo. Uma tarde de junho, quando o frio apertava e acendemos uma fogueira no quintal, aconteceu algo que mudou tudo entre nós. Ana tropeçou numa pedra enquanto trazia lenha e instintivamente estirei os braços para ampará-la. Por um momento ficamos ali, ela apoiada em mim, nossos rostos próximos, a luz da fogueira dançando entre nós. Joaquim, ela sussurrou. O quê, Ana? Obrigada por me salvar. Você também me salvou, respondi sem pensar. E era verdade. Ana havia me tirado do buraco onde eu estava enterrado vivo. Através dela, voltei a ver cor nas coisas, a sentir vontade de acordar de manhã, a acreditar que o futuro podia ser mais que apenas sobreviver. Naquela noite, deitado na cama, entendi que o que sentia por Ana era mais que proteção ou caridade. Era amor, um amor diferente do que senti por Maria, mais maduro, nascido da dor compartilhada e da cura mútua. Era assustador e bonito ao mesmo tempo. No dia seguinte, Ana estava mais quieta que o normal. Eu a observava de longe enquanto ela cuidava da horta. Havia algo diferente nos movimentos dela, uma delicadeza nova, como se também tivesse percebido que algo havia mudado entre nós. Durante o almoço, ela disse: Joaquim, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sente alguma coisa por mim? A pergunta me pegou desprevenido.
Parei de mastigar e a encarei. Havia coragem nos olhos dela, mas também medo da resposta. Sinto, respondi honesto. E você? Também. Há muito tempo. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era cheio de possibilidades. Mas eu tenho medo, ela continuou. De quê? De estragar o que a gente tem, de você se cansar de mim, de não ser boa o suficiente. Levantei da cadeira, contornei a mesa e ajoelhei ao lado dela. Ana, olha para mim. Ela ergueu os olhos, úmidos de insegurança. Você não vai estragar nada, e eu jamais vou me cansar de você. Peguei a mão dela entre as minhas. Você me devolveu a vida. Como eu poderia me cansar da pessoa que me ensinou a viver de novo? Naquela tarde, pela primeira vez, caminhamos de mãos dadas pelos pastos. Os cavalos pareciam sentir nossa felicidade, relincharam e correram ao nosso lado, como se também estivessem celebrando. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. Ana e eu descobrimos um do outro devagar, como quem tem tempo e quer saborear cada momento. Não havia pressa entre nós. Havia sido muita dor para os dois, para que agora desperdiçássemos o amor que estávamos construindo. Ana floresceu, como as plantas da horta que ela cuidava com tanto carinho. A fragilidade assustada do início deu lugar a uma força serena, uma confiança nova. Ela sorria mais, falava mais, ocupava os espaços da casa como se sempre tivesse sido dona deles. Começamos a dividir as tarefas naturalmente. Ela ficou responsável pela horta, pelo quintal, pelos animais menores. Eu cuidava do gado, dos pastos, dos reparos maiores. Mas trabalhávamos juntos sempre que possível, porque gostávamos da companhia um do outro. As noites na varanda viraram tradição. Sentávamos depois do jantar, ela na cadeira de balanço, eu no degrau da escada e conversávamos sobre tudo. Planos para a fazenda, memórias da infância, sonhos para o futuro. Ana me contava sobre os livros que tinha lido na escola e eu falava sobre os lugares que havia conhecido nas viagens para vender gado. Quero conhecer o mar, ela disse uma noite. Nunca vi o mar. Um dia a gente vai, prometi. Quando a fazenda estiver mais organizada, a gente tira uns dias e vai para a praia. Você acha mesmo? Tenho certeza. Quero te mostrar o mundo, Ana. Quero que você conheça coisas bonitas. Ela sorriu daquele jeito especial que só ela sabia sorrir, misturando alegria com uma gratidão profunda, como se ainda não acreditasse totalmente na própria felicidade. Em agosto, Ana ficou doente. Começou com uma gripe simples, mas como ela estava ainda meio desnutrida dos tempos na rua, a recuperação foi lenta. Passei uma semana cuidando dela como ela havia cuidado de mim quando cheguei em casa bêbado uma noite, depois de vender gado na cidade e tentar afogar as saudades no bar. Você não precisa fazer isso, ela dizia quando eu trazia chá com mel, quando media sua temperatura, quando sentava ao lado da cama só para fazer companhia. Preciso sim, respondia. É assim que pessoas que se amam fazem. Era a primeira vez que eu dizia a palavra amor em voz alta. Ana me olhou com os olhos brilhando de febre e de emoção. Você me ama? Perguntou baixinho. Amo, muito. Eu também te amo, ela sussurrou. Mais do que conseguiria explicar. Quando Ana se curou completamente, nossa relação mudou de novo. Havia uma intimidade nova entre nós, uma certeza de que éramos importantes um para o outro. Começamos a fazer planos juntos, reformar a casa, ampliar a horta, comprar mais gado. Falávamos naturalmente sobre quando fizermos isso ou quando conseguirmos aquilo, como se o futuro compartilhado fosse a coisa mais natural do mundo. Uma noite de setembro, Ana estava costurando na sala. Havia aprendido sozinha, apenas observando as outras mulheres quando morava na cidade, e eu consertava uma rédea ao lado dela. A casa estava silenciosa, aquecida pelo fogo da lareira, cheirando ao ensopado que ela havia feito para o jantar. Joaquim, ela disse sem levantar os olhos da costura. Que foi? Você acha que Maria se incomodaria com a gente?
A pergunta me pegou de surpresa, mas percebi que Ana vinha guardando essa preocupação há tempo. Parei de mexer na rédea e olhei para ela. Por que pergunta isso? Às vezes sinto como se estivesse ocupando o lugar dela, usando as roupas dela, dormindo na casa dela, amando o marido dela. Levantei da cadeira e me ajoelhei ao lado dela, pegando suas mãos que tremiam um pouco. Ana, escuta bem o que vou te falar. Esperei ela me olhar nos olhos. Você não está ocupando o lugar de ninguém. Você tem seu próprio lugar aqui. E Maria... Parei para escolher as palavras certas. Maria me ensinou a amar. Se ela pudesse falar comigo hoje, tenho certeza que diria para eu ser feliz, para não desperdiçar a vida que ainda tenho. Tem certeza? Absoluta. Quem ama de verdade quer a felicidade do outro, mesmo depois da morte. Beijei as mãos dela. E além disso, Ana, o amor que sinto por você é diferente. Não melhor nem pior, só diferente. Tem seu próprio lugar no meu coração. Ela sorriu através das lágrimas e me abraçou forte. Outubro trouxe as primeiras chuvas depois de meses de seca. A terra bebeu a água com sede e em poucos dias tudo estava verde de novo. Ana ficava horas na varanda observando a transformação, maravilhada como uma criança que vê mágica acontecer. É incrível como a vida sempre volta. Ela comentou numa tarde, enquanto observávamos os brotos novos nascendo na horta. Sempre, concordei. Só precisa da condição certa. Ela me olhou com aquele sorriso que eu estava aprendendo a decifrar. Era sorriso de quem entendeu algo profundo. Em novembro, tomei uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Numa manhã depois do café, pedi Ana para vir comigo até o Pasto dos Fundos. Disse que queria mostrar uma coisa para ela. Caminhamos em silêncio por uns 20 minutos, até chegar ao local mais bonito da propriedade. Uma clareira cercada de árvores grandes, com um riacho correndo no meio e vista para as montanhas ao longe. Era lá que eu vinha quando precisava pensar, onde havia chorado a morte de Maria e dos outros. É lindo aqui, Ana disse, olhando ao redor. Era o lugar favorito da Maria, expliquei. Ela sempre dizia que quando morresse, queria que as cinzas dela fossem espalhadas aqui. Ana ficou em silêncio, respeitando a sacralidade do momento. Ana, continuei, a voz meio trêmula, quero te fazer uma pergunta aqui, neste lugar, porque aqui é onde termina meu passado e começa meu futuro. Ela me olhou curiosa. Ajoelhei no chão macio da clareira e tirei do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Essa era a aliança da minha avó, disse abrindo a caixa. Meu avô deu para ela quando pediu em casamento, há 60 anos. Ela passou para minha mãe, que passou para Maria, que disse que um dia eu daria para a mulher que fosse ser mãe dos meus filhos. Ana levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Ana, continuei, a voz embargada, você foi minha primavera depois de tantos anos de inverno. Me ensinou que o coração pode amar de novo, que a vida sempre oferece segundas chances para quem tem coragem de aceitar. Quer ser minha esposa? Ela desabou em choro, mas conseguiu sussurrar. Sim, 1000 vezes sim. Coloquei o anel no dedo dela. Serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Ana se jogou nos meus braços e ficamos ali abraçados no meio da clareira, com o barulho do riacho e o canto dos pássaros sendo a trilha sonora do nosso noivado. Quando? Ela perguntou ainda nos meus braços. Quando você quiser. Quero logo. Já esperei tempo demais para ser feliz. Naquela noite, comemoramos com uma garrafa de vinho que eu guardava há anos e que nunca havia tido coragem de abrir sozinho. Brindamos na varanda, sob as estrelas, planejando nosso futuro juntos. Quero filhos, Ana disse, a cabeça apoiada no meu ombro. Muitos filhos correndo por este quintal. Quantos é muitos? Não sei. Quantos Deus mandar? Ela riu. Quero que esta casa volte a ter barulho de criança. Vai ter, prometi. Vai ter tanto barulho que você vai pedir silêncio. Casamos 3 meses depois, na igrejinha da cidade. Ana usou um vestido simples que ela mesma costurou, branco, de algodão,
com renda que comprou na feira. Estava linda como uma princesa. Eu usei o terno que guardava há anos, o mesmo que vesti no casamento com Maria, mas que agora carregava uma alegria diferente. A cerimônia foi pequena, mas bonita. Alguns vizinhos, o padre Antônio, que nos conhecia há anos, Dona Conceição da Venda, que sempre foi amiga da família. Não precisava de multidão. O importante era nós dois, diante de Deus, prometendo cuidar um do outro para sempre. Quando o padre perguntou se eu aceitava Ana como esposa, para amá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, minha voz saiu firme como rocha. Aceito. E quando Ana respondeu a mesma pergunta, os olhos brilhando através do véu singelo, senti que todos os meus mortos estavam ali também, nos abençoando. Não com tristeza, mas com amor, porque quem ama de verdade quer a felicidade do outro, mesmo depois de partir. Voltamos para a fazenda como marido e mulher numa tarde dourada de fevereiro. Ana havia transformado a casa completamente nos meses anteriores ao casamento. Cortinas coloridas nas janelas, flores em todos os cantos, o cheiro de pão fresco saindo da cozinha toda manhã. Mas mais que isso, havia transformado meu coração. Os primeiros meses de casados foram de uma doçura que eu havia esquecido que existia. Ana acordava antes de mim e me trazia café na cama, sorrindo como se cada manhã fosse uma festa. Eu chegava do pasto e encontrava ela cantarolando na cozinha, preparando jantares caprichados como se todos os dias fossem especiais. Fazíamos amor com a paixão de quem havia esperado muito por aquele momento, mas também com a ternura de quem sabia o valor daquilo que estava vivendo. Ana se entregava completamente, sem medo, confiando em mim de um jeito que me fazia sentir o homem mais sortudo do mundo. Em maio, Ana me deu a notícia que eu estava esperando ansioso. "Estou grávida", disse numa manhã enquanto tomávamos café na varanda. O coração quase saiu pela boca. Levantei tão rápido que derrubei a cadeira, peguei ela no colo e rodei pelo quintal, enquanto ela ria e pedia para eu ter cuidado. "Tem certeza?" Perguntei, ainda sem acreditar. "Tenho. Fui na cidade ontem com Dona Conceição." Ela pôs a mão na barriga ainda lisa. "Vai nascer em dezembro." Naquela noite, deitado ao lado dela com a mão apoiada onde nosso filho crescia, agradecia a Deus pela segunda chance que me havia dado. Uma chance de ser pai de novo, de amar de novo, de construir uma família nova sobre os alicerces da que eu havia perdido. A gravidez correu tranquila. Ana ficou ainda mais bonita, se é que isso era possível. Eu a cercava de cuidados, não deixava ela fazer trabalho pesado. Preparava chás e comidas especiais que Dona Conceição ensinava. Compramos um berço na cidade, pintamos o quarto do bebê de amarelo. Ana dizia que tanto fazia menino ou menina. O importante era que viesse com saúde. Mas nem tudo são flores. E em agosto, nossa felicidade foi testada da pior forma possível. Era uma tarde de sábado quando vi uma caminhonete velha subindo a estrada da fazenda. Não reconheci o veículo, mas algo no meu estômago se revirou. Uma sensação ruim que não sabia explicar. Ana estava na horta, de costas para a estrada, regando as plantas. Da caminhonete desceram 2 homens. Um era alto, magro, com bigode grisalho e olhos pequenos e maldosos que eu conhecia das descrições de Ana. O outro era mais novo, provavelmente um primo ou amigo. Meu sangue congelou quando entendi quem eram. Os tios. Eles tinham nos encontrado. Larguei a ferramenta que estava usando e corri na direção da horta, chegando lá na mesma hora que eles. "Olha só quem apareceu", disse o tio, a voz carregada de sarcasmo e ódio. "A ingrata que fugiu de casa igual uma ladra." Ana se virou devagar. O rosto perdeu toda a cor quando viu os homens. A mangueira escorregou da mão dela, molhando o chão de terra vermelha. "Tio", ela sussurrou. "Tio nada", gritou o homem. "Você vai voltar para casa agora mesmo. A gente te criou, te deu tudo e você paga assim?" "Vocês não me criaram", Ana respondeu, encontrando coragem em algum lugar profundo. "Vocês me usaram."
Usamos? O homem deu uma gargalhada cruel. Sua desgraçada mentirosa, você vai aprender a ter respeito. Ergueu a mão como se fosse bater nela, mas eu cheguei antes. Não vai tocar nela, disse, me posicionando entre Ana e o agressor. O homem me olhou com desprezo. E quem é você, rapaz? Sou o marido dela, e você vai sair da minha propriedade agora. Marido? Ele riu com mais força ainda. Essa vagabunda casou? Aposto que nem contou para você que tipo de mulher ela é. Sei exatamente que tipo de mulher ela é, respondi, a voz fria como gelo. Uma mulher corajosa, trabalhadora, que merece ser amada e respeitada, coisa que vocês nunca souberam fazer. Ela vai voltar conosco. O outro homem falou pela primeira vez. É nossa parenta, nossa responsabilidade. A única responsabilidade de vocês era cuidar dela quando era menor, rebati. E falharam miseravelmente. Agora ela é minha esposa e está esperando meu filho. Não vai a lugar nenhum. O tio ficou vermelho de raiva. Filho, essa... Começou a xingar Ana com palavras que não vou repetir. Foi quando perdi a paciência. Agarrei o homem pela camisa e o empurrei contra a cerca com força suficiente para tirar o fôlego dele. Escuta bem, seu desgraçado. Falei bem baixinho, olhando nos olhos dele. Você vai entrar naquele carro, vai embora daqui e nunca mais vai se aproximar da minha mulher. Se eu souber que vocês andaram incomodando ela, de qualquer jeito, em qualquer lugar, vou atrás de vocês. E não vai ter lei nem polícia que me segure. Você não pode me ameaçar. Não estou ameaçando. Estou prometendo. O outro homem puxou o tio pelo braço. Vamos embora, Raimundo. Não vale a pena. Isso não vai ficar assim. O tio gritou enquanto se afastava. Ela é nossa família. Não, Ana disse, a voz firme apesar de estar tremendo. Minha família é aqui agora. Eles foram embora resmungando ameaças, mas foram. Mesmo assim, passei as semanas seguintes em estado de alerta, dormindo com a espingarda ao lado da cama e observando a estrada sempre que saía de casa. Ana ficou abalada com o encontro, mas não do jeito que eu esperava. Em vez de se recolher no medo como antes, ela se mostrou mais determinada ainda. Não vou deixar eles estragarem nossa felicidade, disse naquela noite, deitada nos meus braços. Já perdi tempo demais da minha vida com medo. Se voltarem, a gente lida com eles juntos. Ela pôs a mão na barriga, que já começava a aparecer. Nosso filho vai crescer numa casa cheia de amor, não de medo. 2 semanas depois, recebemos a notícia de que o tio havia morrido num acidente de carro. Estava bêbado, bateu numa árvore na estrada. A tia morreu junto. Ana não demonstrou tristeza nem alívio, apenas uma aceitação serena de que aquele capítulo da vida dela havia se fechado definitivamente. Agora posso ser completamente feliz, ela disse, sem medo, sem olhar para trás. Em dezembro, numa madrugada fria, quando o sereno cobria o pasto como lençol de cristal, Ana entrou em trabalho de parto. Levei ela para a cidade no carro que eu havia revisado 3 vezes, dirigindo cuidadoso pela estrada de terra que a chuva da véspera havia deixado escorregadia. No hospital, segurei a mão dela durante todo o parto, rezando baixinho para que tudo corresse bem. Quando o choro do bebê ecoou pela sala, desabei em lágrimas de alegria e alívio. Era um menino, pequeno, perfeito, com cabelos escuros como os meus e olhos claros como os da mãe. Como vamos chamar? Ana perguntou, exausta, mas radiante. Pedro, respondi sem hesitar. Como meu avô. Pedro cresceu forte e saudável. Era uma criança risonha, que dormia bem e mamava sem problemas. A fazenda ficou ainda mais viva com ele. O choro quando tinha fome, a risadinha quando fazíamos caretas, os gorjeios quando acordava de manhã. Ana se tornou uma mãe dedicada, sem perder sua essência. Continuava cuidando da horta, dos animais, da casa. Mas agora tudo tinha um propósito novo, criar um lar perfeito para nosso filho crescer. 2 anos se passaram como água mansa correndo no riacho.
Pedro aprendeu a andar cedo, com 10 meses, e logo estava correndo pelo quintal, atrás das galinhas, falando com os cavalos, fazendo amizade com todos os bichos da fazenda. Era uma criança curiosa e corajosa, que não tinha medo de nada. Ana engravidou de novo, quando Pedro estava com 1 ano e meio. Dessa vez, descobrimos que seria uma menina, que decidimos chamar de Maria, em homenagem à primeira esposa que me ensinou a amar. Você tem certeza? Ana perguntou quando sugeri o nome. Não vai ser esquisito? Vai ser perfeito, respondi. É como se ela estivesse abençoando nossa família. Maria nasceu numa manhã de setembro, pequena e rosada, com cabelinhos louros claros e uma cara de brava que me fez rir no meio das lágrimas. Pedro ficou encantado com a irmã desde o primeiro momento. Queria ajudar em tudo, trocar fralda, dar banho, fazer ela parar de chorar. A fazenda prosperou nesses anos. Conseguimos comprar mais gado, ampliar as plantações, reformar a casa. Mas o mais importante era que éramos felizes, uma felicidade simples, feita de manhãs trabalhando juntos, tardes brincando com as crianças, noites conversando na varanda. Foi numa dessas tardes, quando Pedro estava com 3 anos e Maria com 6 meses, que aconteceu algo que mudaria nossa vida mais uma vez. Eu estava consertando uma cerca quando ouvi Pedro gritando lá do quintal. Não era grito de brincadeira, era grito de susto. Larguei tudo e corri. Encontrei uma mulher magra, de uns 25 anos, ajoelhada no chão, abraçada a uma criança pequena. Estava chorando e tremia de medo. Pedro havia parado de gritar e observava a cena, confuso. Que foi que aconteceu? Perguntei, me abaixando ao lado da mulher. Desculpa, ela soluçou. Não queria assustar a criança. É que eu não sei mais o que fazer. Ana apareceu correndo da casa com Maria no colo, alertada pelo grito de Pedro. Que é isso? Perguntou, imediatamente preocupada. A mulher levantou o rosto. Estava com hematomas pelo rosto e braços, claramente espancada há pouco tempo. A criança que ela segurava, uma menina de uns 2 anos, também tinha marcas de violência. Meu marido... Ela começou, mas a voz quebrou. Ele bebe muito, fica violento. Hoje ele bateu na Isabela também. Apertou a filha contra o peito. Fugi com ela. Não tenho para onde ir. Ana e eu nos olhamos. Era como se o destino estivesse se repetindo. Uma mulher ferida, perdida, precisando de ajuda. Uma criança inocente pagando por crimes que não cometeu. Como você soube da nossa fazenda? Ana perguntou, se ajoelhando ao lado da mulher. Na cidade falaram que vocês ajudam quem precisa. Caminhei a tarde toda para chegar aqui. Ana não hesitou nem um segundo. Entrem, disse imediatamente. Vão tomar um banho, comer alguma coisa. Depois conversamos. A mulher se chamava Carla e a filha era Isabela. Enquanto elas se limpavam e comiam, Ana e eu conversamos baixinho na cozinha. Não podemos mandá-las embora, Ana disse, balançando Maria suavemente. Não vamos mandar, mas você sabe que isso pode trazer problemas. Que tipo de problemas? O marido dela pode vir atrás, e dessa vez pode ser violento para valer. Ana me olhou com aquela determinação que eu conhecia bem. Joaquim, quando você me encontrou no chiqueiro, você teve que escolher, virar as costas ou me ajudar. Escolheu me ajudar, e isso mudou nossas vidas. Agora é nossa vez de fazer a mesma escolha. Tinha razão, claro. Carla ficou conosco. Era uma mulher trabalhadora e grata, que ajudava Ana com as tarefas da casa e cuidava das crianças. Isabela se adaptou rapidamente. Brincava com Pedro, ajudava a ninar Maria, corria pelo quintal como se sempre tivesse morado ali. 2 semanas depois, como eu havia previsto, o marido de Carla apareceu. Era um homem grande, forte, com cheiro de álcool e olhos vermelhos de raiva. Chegou gritando, exigindo que Carla e Isabela voltassem para casa imediatamente. Elas não vão voltar, disse, me posicionando entre ele e a varanda onde Ana segurava as 3 crianças. Você não tem nada a ver com isso, ele berrou. Essa mulher é minha e a menina também.
Não sou sua, Carla gritou da varanda, e nunca mais vou ser. O homem avançou na direção da casa, mas eu bloqueei o caminho. Ou você sai da minha propriedade agora ou eu te tiro, disse calmamente. Você e quantos mais? Só eu. E esta espingarda. Tinha pego a arma antes de sair de casa, prevendo que seria necessário. O homem parou quando viu que eu falava sério. Você não tem direito de separar uma família. Não estou separando nada. Elas escolheram ficar aqui. E eu vou respeitar essa escolha. Se você não me entregar minha mulher e minha filha, vai ter problemas comigo. Já estou tendo problemas com você, respondi. E não me impressiona. Agora sai daqui antes que eu perca a paciência. Ele foi embora ameaçando voltar com reforço, mas nunca voltou. Soubemos depois que foi preso por outras confusões na cidade. Carla ficou conosco 6 meses. Nesse tempo, conseguiu um emprego como auxiliar de enfermagem na cidade e um lugar para morar com Isabela. Quando se mudou, já estava fortalecida, independente, dona da própria vida, mas nunca se afastou completamente. Vinha nos visitar nos fins de semana, mandava cartas, participava das festas de aniversário das crianças. Era parte da nossa família estendida. 1 ano depois, outra pessoa precisou da nossa ajuda. Dessa vez, foi um rapaz de 17 anos que apareceu na fazenda magro e sujo, pedindo trabalho. Havia fugido de casa porque o padrasto abusava dele. Ana o acolheu como se fosse um filho, e ele ficou conosco até completar 18 anos e conseguir emprego na cidade. Nossa fazenda foi ganhando reputação de lugar onde quem precisa de ajuda pode encontrar. De vez em quando, aparecia alguém. Mulher espancada, jovem rejeitado pela família, criança abandonada. Nunca mandamos ninguém embora de mãos vazias. É nossa missão, Ana dizia, retribuir ao mundo toda a bondade que recebemos. Hoje, 10 anos depois que encontrei Ana no chiqueiro, nossa família cresceu de todas as formas possíveis. Pedro é um menino de 12 anos responsável e corajoso, que ajuda nas tarefas da fazenda e protege a irmã como um soldado. Maria tem 9 anos e é a menina mais doce do mundo, que cuida dos animais feridos que aparecem e sonha em ser veterinária. Tivemos mais um filho, João Gabriel, que nasceu há 3 anos e é a cara do avô que nunca conheceu. A casa vive cheia de barulho, alegria, gente indo e vindo, crianças correndo pelo quintal. Ana está grávida de novo. Vai ser outro menino, que vamos chamar de Miguel. Ela diz que quer parar por aí, mas eu sei que se aparecer mais uma criança precisando de casa, ela não vai conseguir dizer não. A fazenda prospera não só pelos frutos que dá, mas pelo amor que abriga. Construímos uma casa pequena nos fundos da propriedade para receber pessoas que precisam de abrigo temporário. Já passaram por ali mais de 20 pessoas ao longo dos anos. Todas encontraram o rumo da vida e seguiram em frente. Numa tarde da semana passada, estava trabalhando no pasto quando vi Ana na varanda, grávida de 8 meses, cercada pelas crianças e por 2 mulheres que chegaram ontem fugindo de maridos violentos. Ela contava uma história e todos riam, crianças, mulheres feridas, até os cachorros que se amontoavam aos pés dela. Parei o que estava fazendo e observei a cena. Era isso que eu havia sonhado sem saber. Uma família grande, uma casa cheia de amor, gente boa encontrando seu lugar no mundo. Ana percebeu meu olhar e acenou. Acenei de volta, o coração transbordando de gratidão. Naquela noite, depois que todos dormiram, saímos para a varanda como fazíamos sempre. Ana se aconchegou em mim, a barriga grande entre nós, e ficamos olhando as estrelas. Em que você está pensando? Ela perguntou. Estou pensando em como chegamos até aqui, respondi. Em quantas vidas mudaram porque um dia você apareceu perdida no meu chiqueiro. Não só a minha vida, Ana disse. A sua, das crianças, de toda a gente que passou por aqui. É como uma reação em cadeia, refleti. Uma pessoa ajuda a outra, que ajuda a outra, que ajuda a outra. É assim que o mundo se torna melhor. Ela concordou.
Ficamos em silêncio por um tempo, apenas sentindo a vida pulsar ao nosso redor, no barulho dos grilos, no vento nas árvores, na respiração tranquila das crianças dormindo, no silêncio bom da terra que nos havia acolhido e curado. Ana, sussurrei. O quê? Obrigado. Por quê? Por ter aparecido na minha vida, por ter me ensinado a amar de novo, por ter me dado uma família, por ter transformado nossa dor em força para ajudar outros. Ela beijou minha testa. Obrigada você por ter tido coragem de me salvar naquele dia. A gente se salvou junto. A gente se salvou junto. Hoje, escrevendo esta história, sei que tomei a decisão certa naquela manhã, quando encontrei Ana comendo com os porcos. Poderia ter olhado para o outro lado, fingido que não vi, continuado minha vida solitária e amarga. Mas escolhi estender a mão. Escolhi amar de novo. Escolhi acreditar que segundas chances existem para quem tem coragem de agarrá-las. E desta escolha nasceu não apenas nossa família, mas uma rede de amor que se espalhou por dezenas de vidas. Pessoas que foram ajudadas por nós e que depois ajudaram outras numa corrente infinita de bondade. O silêncio da Terra Vermelha não guarda apenas segredos agora. Guarda histórias de amor, de recomeços, de vidas que se cruzaram no momento certo e se transformaram mutuamente. Guarda a certeza de que o coração humano é capaz de se curar, de amar novamente, de se multiplicar em amor ainda maior. Quando olho para nossa fazenda hoje, cheia de vida, de risos, de gente boa que encontrou seu lugar no mundo, sei que o maior milagre não foi Ana ter aparecido na minha vida. O maior milagre foi termos tido coragem de nos amarmos e de transformarmos esse amor numa força que mudou o mundo ao nosso redor. Essa é nossa história. A história de dois corações que se encontraram na escuridão e juntos encontraram a luz. A história de como o amor verdadeiro não apenas cura, ele multiplica, se espalha, transforma tudo que toca. E enquanto eu respirar, esta terra vermelha continuará sendo um lugar onde quem precisa de amor pode encontrá-lo. Porque aprendi que essa é nossa missão nesta vida, dar o amor que recebemos, estender a mão para quem está caindo, ser a segunda chance que todos merecem ter. O silêncio da Terra Vermelha guarda o maior de todos os segredos, que o amor sempre vence, sempre.